Algo que eu já falei, que os sistemas sensoriais, eles formam-se antes do nascimento e continuam nos primeiros anos de vida, principalmente no bebê, até mais ou menos 2 anos, que a gente trabalha muito com a questão de Piaget. Então, período sensório-motor, pré-operacional, operacional, para a gente até pensar assim, o que cada criança faz em cada fase dessa e o que é necessário de ser estimulado. Tá? O sentido proprioceptivo, tátil vestibular, são enfatizados porque eles são primários, eles estão desde a barriga, então a criança já recebe movimentação, a mãe vai para frente, vai para trás, e a criança está lá na movimentação, recebe o estímulo tátil, proprioceptivo, tá? E eles são o que a gente chama reguladores no processo de interação da criança com o mundo. Então a gente vai ver que esses 3 sentidos, eles precisam realmente ser bastante estudados. Os outros entram, mas eles são esteroceptivos e eles vão se formando a partir do momento que a gente nasce. Então, a visão, a audição, então, se é alto, se é baixo, se é grave, se é agudo, isso a gente vai formando quando a gente vai crescendo, certo? E a mesma coisa da alimentação, da gustação, apesar de que o tátil, ele é muito responsável por essa questão da sensibilidade oral. E que a gente vê muita criança hoje que não come nada. Não sei se para fundo tem chegado para vocês. E que a gente vê que às vezes não é só uma boca que é hipotônica, mas é uma boca que é hipersensível. Então, dependendo da textura, da consistência, ela vai dizer que não come, não adianta botar para comer porque ela não come mesmo não. Então, dependendo do visual que ela olha, ela diz logo, não vou comer. Porque ela trabalha muito com o visual, controlando essa alimentação. Então, muitas vezes, o pessoal de fonoaudiologia está fazendo esse trabalho, mas eles solicitam que a TO veja essa questão da seletividade alimentar, se não é sensorial. Que às vezes é sensorial e a fono não consegue, de jeito nenhum, fazer esse trabalho. Então, é uma coisa que é importante da gente ver. Chega muita criança com rejeição de novas texturas. A consistência... Oi. Não, a questão é tátil, é uma hiperresposta que ela criou. Por exemplo, o visual, eles têm uma grande dificuldade, assim, se for baixa visão, até de você trabalhar para que ela enxergue a questão da alimentação. Né? E também o que é oferecido, porque a gente tem que saber que quando a gente fala de integração sensorial, a gente está falando de um ambiente que dá estímulo ou não dá estímulo. E muitas vezes o que acontece? Em casa, muitos alimentos, eles são oferecidos o que eu como. Não sei se vocês notaram isso. Na minha casa tem o que eu como. Se eu não gosto de determinada fruta, aquela fruta ela não aparece lá na minha casa, não. A gente às vezes faz, quem é fono, faz essa avaliação e diz, mas essa fruta, não, mas eu não gosto dessa fruta. E a mesma coisa é com o estímulo tátil e com o estímulo vestibular. Não gosto desse movimento, eu não fazia movimento nele, não. Aí eu não gosto dessa coisa, desse tátil, de pegar nessas coisas. Eu tenho mãe que não entra na sessão porque se ela sabe que hoje tem uma atividade tátil, ela não quer não, porque aquilo desorganiza ela. Então ela não entra na sessão. Por que eu vou entrar na sessão para eu me sentir mal? Então ela diz, hoje eu não vou entrar não. Quais são as atividades que vão ser trabalhadas? Tem tátil? Tem. Então hoje eu não vou para a sessão. Porque a sessão de integração sensorial, os pais, a babá, a avó, eles ficam à vontade para ficar na sala ou não ficar. Por quê? Porque eles precisam aprender o que é brincar. O que é que a gente está trabalhando, o que é que a gente está fazendo. Então, muitas vezes, vocês vão ver, tem mãe que não entra na sessão porque ela sabe que se você for fazer um estímulo, a criança chorar, ela tira da sua mão. Não sei se vocês notaram isso, tem algumas sessões. Olha, ela chorou tanto, eu estava lá fora, mas ela chorou tanto. Sim, mas ela chorou não foi porque eu forcei para ela comer, não foi porque eu forcei uma atividade. É porque às vezes, como vocês viram aqui, Rafaela, ela chora, mas ela está fazendo a atividade. E a mãe dela está lá fora sabendo. Rafaela é minha sobrinha, gente. Essa pequenininha que eu mostrei no começo, é minha sobrinha. Aí os demais sentidos também são importantes, porém só se tornam mais dominantes com o amadurecimento da criança. Então, a partir do momento que eu deixo de ser bebê, né, que eu começo a ser uma criança maior e que eu vou tornando adolescente, que o adolescente ele já cria estratégias de como desenvolver as coisas. Feito a gente, adolescente e adulto. Quando eu não gosto de determinado material, eu não chego perto, ou então eu crio uma estratégia de como utilizar. Se eu não gosto de uma comida que tem um determinado cheiro, ou eu não uso,
ou eu vou fazer o uso de outra alimentação. Quantas pessoas não gostam de comida japonesa? Né? Quantas não gostam de comida chinesa? E às vezes o que é que eu faço? A pessoa come, mas aí eu peço outra coisa que seja mais gratinada, que seja de outra forma. Então eu crio estratégias. O bebê que está aprendendo e a criança maiorzinha, ela vai dando a resposta que vem no cérebro dela. Ela não aprendeu ainda, não amadureceu. Até porque, gente, toda criança que a gente atende, desde bebê, ela já apresenta dificuldades de processamento sensorial. Quando a gente pergunta para a mãe, a gente sempre pergunta, quando ela bebeu, o que é que ela fazia? Por exemplo, o que evita a sensação, que é aquele que não gosta de fazer as atividades. Quando era pequena, era um bebê que não gostava de se mexer, tá? Um bebê que gostava de ficar muito deitado. Quando você pega ele no braço, ele começa a chorar. Ele não gosta de você fazer vestibular. Ele às vezes não gosta de você passar de uma pessoa para outra. Não tem criança que é assim? Ah, ele só gosta de ficar comigo. Porque o tátil da mão da mãe é conhecida. Quando ele vai para o braço de outra pessoa, é outro tátil. É outra forma de pegar. Então você tem essa dificuldade. Então criança que não se balança de jeito nenhum. Então são coisas que a gente tem que pensar, que geralmente quem chega para a gente ser atendido maior, com certeza quando era bebê apresentava algumas dificuldades, e a gente vai ver aqui. Os demais sentidos também são importantes, porém só se tornam mais dominantes com o amadurecimento da criança. O input sensorial para o amadurecimento dos sistemas sensoriais, ou seja, a criança ela precisa entrar em constante atividade, nas brincadeiras, para que ela possa receber o input e o sistema nervoso central processar. Então isso é importante. Criança que não brinca é uma criança que tem uma irrelevância de input sensorial. Então, criança que é muito paradinha, criança que só fica sentada, que não brinca, não pula na cadeira, não faz, porque hoje a gente às vezes tem essa dificuldade. Eu não quero minha casa desarrumada. Então não é para você pegar uma almofada e estar se pendurando, subir no sofá e estar pulando. Então ela tem que ir para um parque, ela tem que ir brincar em algum lugar. Porque se ela não fizer estimulação, a gente vai ter crianças cheias de dificuldades. Não só em casa, mas principalmente, gente, na escola. O que mais tem chegado para a gente é criança de escola. Porque aí ela não participa das atividades para a faixa etária dela. Então, coordenação motora grossa, coordenação fina. Então, tudo isso apresenta dificuldade. Não sabe recortar, não consegue botar a mão para escrever. Então, tudo isso dá uma dificuldade. Aí, o sistema sensorial tátil, tá? É o primeiro que se desenvolve no embrião, isso já foi falado. As áreas de maior concentração de receptores, pele, mãos e boca. Então, isso é importante da gente saber onde é que realmente esses receptores eles estão. Ajuda a distinguir informações como figura, tamanho e textura dos objetos e dá alerta sobre o perigo, tá? Principalmente o quê? Temperatura, então se está quente, se está frio. A questão de peso, se é pesado, se é leve. Então tudo isso ele dá a sensação de proteção. Toques suaves, temperaturas frias e texturas fibrosas são sensações de alerta. Então a gente já tem que saber que quando a gente está com determinadas consistência, tipo assim, um toque suave, a temperatura fria é como diz, aumenta o alerta. O que é que a gente às vezes faz de manhã para acordar? Toma um banho gelado, né? E fica esperto que só. Então assim, a gente tem que pensar o que é que aumenta e o que diminui o alerta. Porque às vezes a gente tem uma criança hiperativa, que ela chega e a gente tem que diminuir o alerta, porque senão a gente não consegue trabalhar. Então isso vai ser importante também para vocês saberem. E o alerta está onde, gente? Na modulação dos sentidos. Então vocês têm que pensar onde é que está na modulação de como eu recebo o input sensorial e como é que eu vou fazer para trabalhar alerta. Porque quando eu tenho alerta eu tenho o quê? Atenção e o melhor comportamento. Então eu tenho que sempre estar com aqueles quadrinhos na cabeça e pensando como eu vou trabalhar, tá? Toques fortes, pressão, temperaturas quentes e mornas e texturas suaves são sensações relaxantes. Isso a gente vai ver porque quando a gente trabalha com alerta, a gente precisa de trabalhar algumas questões realizadas com isso. Vocês aqui trabalham com alguma coisa de toque, de escovação? Trabalha, né? Ok.
Então, geralmente, o tátil é temperatura, textura, esterognosia. Todo mundo sabe o que é esterognosia? Sabe, gente? Esterognosia é quando eu deixo de utilizar a visão. Então, eu vou, vamos dizer assim, eu tenho uma caixinha. Por favor, pega aí a tesoura. Eu boto a mão sem os olhos e eu só com o tátil, eu reconheço qual é o objeto e vou lá e pego. A gente tem muita criança que tem dificuldade com relação a isso. E isso é uma parte bem da discriminação. Então, criança que tem dificuldade de esterognosia, ela tem uma dificuldade de discriminação. Ela, às vezes, não sabe o que é o objeto. Pega aí um círculo. Pega aí um cubo. E ela vai lá com a mão. Inclusive, são crianças que geralmente querem abrir a caixa, ela quer abrir o saco, porque ela quer usar o visual como forma de reconhecer os objetos. Ou seja, ela vai muito para uma coisa de modulação. Ela tem que usar o visual para reconhecer um objeto. Porque se ela for só com a mão, ela não reconhece. E isso já é discriminação, tá? A pressão bárica, que seria questão de peso. Então, o que é pesado, o que é leve. Tá? E a tátil digital, que seria toda a questão de preensão, de pinça, que também é uma questão muito que a gente tem de discriminação. Então, qual é a apreensão que eu vou usar? É palmar, é trípode, intermediária, dinâmica, qual é a pinça que eu vou usar, quanto eu preciso de força para usar. Então, tudo isso é importante da gente saber. E isso vocês vão achar onde? Nas neurociências. Porque tudo da integração sensorial, gente, ele veio da questão de neurociência, da psicologia, que foi onde a Aires foi tentar procurar por que é que crianças com dificuldades de aprendizagem, porque essa teoria ela foi criada a partir dessas crianças. Ela não começou trabalhando nem com paralisia cerebral, nem com transtorno invasivo, nem com TDAH. Ela começou a trabalhar com distúrbio de aprendizagem, principalmente porque era onde ela conseguia financiamento. E foi aí que ela começou a trabalhar com as crianças, porque essas crianças apresentavam tanta dificuldade de aprender, se tinha um professor, se tinha as aulas. E aí ela começou a ver que estava tudo muito relacionado, que elas não modulavam direito. Se eu não modulo, eu não discrimino nem planejo. Então, escrever já é planejamento, gente. Fazer a escrita, pegar no lápis, ó, de pinça, fazer o recorte, é tudo planejamento. Eu tenho que, como a gente diz, pensar, planejar e executar. E para isso o sistema nervoso central tem que estar trabalhando. Então, estudar neurociências é muito importante, gente. Eu já dei o nome de 2 livros aqui, que são bons de vocês estudarem, porque tem todos os sistemas e você entende muito sobre essa questão para a integração sensorial. Qualquer dúvida pode perguntar, viu, gente? Sistemas sensoriais vestibular. O sistema sensorial vestibular, ele é constituído pelas estruturas do ouvido interno, certo? Então, ele é um sentido, quem é da fono, muito ligado à linguagem. Quando a criança apresenta dificuldade vestibular, a gente observa que são crianças que têm uma dificuldade de leitura escrita e verbalização muito grande. E a gente nota a diferença em imperativo. Que às vezes chega, você não entende o que ele fala. Quando você começa a diminuir a busca sensorial, você entende o que a criança está falando. Porque esse sistema, gente, eu estou trabalhando individual, mas quando a gente vai trabalhando nas terapias, a gente vê o que é o principal. Mas com certeza, quando eu estou trabalhando tátil, entra vestibular, entra proprioceptivo, entra visual. Eu não posso trabalhar um único sistema. Eu estou trabalhando aqui para vocês só entenderem cada sistema, o que é que eles trabalham. Mas a gente trabalha em conjunto, tá? E ele, assim, ele tem um desenvolvimento precoce também, necessita de tempo e experiência para dominar um movimento antigravitacional, tá? E esse sistema é muito trabalhado na físio, né? Essa parte de vestibular. Movimento linear é calmante, enquanto o movimento rotatório é estimulante. E uma coisa que é importante é que o movimento linear, ele está muito relacionado com o sacro e o trículo, que fica dentro do ouvido interno. Então, isso é importante da gente saber. Que quando eu vou fazer movimentação linear, eu estou fazendo para que seja um estímulo calmante.
E quando eu vou fazer o rotatório, ou seja, linear, depois eu tenho orbital e tenho rotatório, eu estou trabalhando muito com os canais semicirculares, que são aqueles canais que a gente trabalha, quando eu movo a cabeça para um lado, movo para o outro, a gente sente a diferença. Então são canais que quando a gente trabalha para um lado, a gente demora para poder voltar para o outro lado. Essa coisa de fazer movimento rotatório muito rápido faz com que às vezes até a criança sinta o que a gente diz, náusea, vontade de vomitar. Isso ocorre muito quando a gente está trabalhando em rede, naquele aerowalk, que é aquele de propriocepção. Depois eu vou mostrar a vocês. Alguém já viu? Que é uma rede que a gente pendura, né, tátil, e que a gente vê muitas vezes assim. São crianças que a gente de vez em quando tem que estar perguntando: tá sentindo alguma coisa? Porque às vezes a criança fica gelada, às vezes a criança tem distonia, ou ela diz assim: eu estou com a vontade de vomitar. Então é um sistema que a gente tem que ter muito cuidado, porque às vezes lá na frente em casa ela diz assim: eu me senti mal de ter usado aquele estímulo. Então a gente tem que ter muito cuidado com o sistema vestibular. Então às vezes quando vocês pegam criança, vai para a bola, aquela bola que a gente diz que é a bola que a gente trabalha, que chama do Bobat, mas não é a bola realmente de trabalhar. Aí a gente vai fazer um estímulo vestibular, ou vai botar a criança sentada. Às vezes quando você vai fazer aquele sistema, né? Vamos jogar, transferência de peso para um lado, você já começa a sentir a criança gelada. Não sei se vocês percebem isso. A criança já fica gelada. E quando você vai fazer movimentação, que ela tem que ir para frente e para trás, ela já começa a pegar em você. Ela já lhe agarra, porque assim, é tão grande que a gente tem uma dificuldade. E a gente vai ver que dentro das disfunções tem uma coisa chamada insegurança gravitacional, que toda criança que tem paralisia cerebral tem muito. Então o sistema vestibular da criança com paralisia cerebral é um dos que mais se atinge, porque como ela tem essa desorganização de tônus, né, da musculatura, de propriocepção, já interfere no vestibular. Então é uma coisa que a gente tem muita dificuldade. Inclusive tem criança que começa a chorar só de ver o balanço. Só de ver a bola ela já está lá chorando porque ela não quer. Então a gente tem que começar a trabalhar no colo, às vezes, fazer balanço, levantar a perna com ela no seu colo, bem pertinho do chão, para depois você colocar, que é o que a gente diz, em um dos equipamentos. Às vezes até o equipamento fica bem no chão, que é para poder ela sentir que o pé dela está lá. Porque se você botar na altura, ela já começa gritando. E a gente sabe que na integração sensorial, quem dá atividade é a criança, não é o terapeuta, gente. Então isso é muito importante dentro dos princípios da integração sensorial. A atividade é dada pela motivação, pela vontade da criança. Então é uma sala que está pronta, você está lá com um brinquedo, mas não é você dizer assim: agora você vai fazer isso, agora você vai fazer isso. Não, porque quem dá a atividade é a criança. Então se a criança chegou, começou lá no balanço, você já pensa o que é que você vai estar trabalhando, que é de vestibular. Aí a gente vai precisar ser calmante, vai aumentar o alerta, diminuir, se vai ser linear a movimentação, se vai ser rotatório. Inclusive a gente tem criança que diz assim: não, esse não. Às vezes você está sentado no balanço e você está fazendo uma atividade de encaixe, está fazendo outras atividades e você sabendo o que é que você está trabalhando. Pode parar o balanço? Pode parar o balanço, mas às vezes você já está trabalhando com ela para quê? Aumentar o alerta, que é o que às vezes ela precisa dentro da sala de aula, tá? Então assim, isso é importante vocês saberem, né? Que o input vestibular, ele pode não só na sala a criança sentir mal, mas depois a criança apresentar alguma coisa até em casa. Então isso a gente tem que ter cuidado. A gente não pode, por exemplo, fazer uma sessão só de vestibular, porque não tem criança que aguente. Ela diz logo: estou passando mal, estou passando mal. Então a gente tem que ter muito cuidado, principalmente o pessoal de físio e de TO, que trabalha com isso. Aí o sistema vestibular. Então ele é responsável pela coordenação dos movimentos, olhos, cabeça e corpo, certo? Tem uma parte de conjunto de canais cheios de fluido que responde a movimento e mudança de direção, certo? E tem uma parte como uma bolsa que responde à mudança de posição da cabeça ao impulso da gravidade. A informação sobre o movimento e posição da cabeça que vem através dessas estruturas é mandada para muitas partes do cérebro. Então, estudar um pouquinho a questão do vidro interno, sacro, triclo,
E canais circulares é importante para a gente. Até para a gente saber se a gente quer atividade mais lenta, atividade mais rotatória, qual é o tipo de atividade que a gente quer. Porque às vezes a gente está fazendo atividade e a criança não suporta. Sistema sensorial proprioceptivo. Detectam contração, estiramento e compressão em nossos corpos. É muito relacionado com a posição do corpo em movimento. Ele está muito juntinho do vestibular, tá? Sempre que a gente tem uma dificuldade vestibular, com certeza a gente tem proprioceptiva. E às vezes até tátil, tá? Ele também... O desenvolvimento e distinguimento input visual e proprioceptivo acontece durante os anos pré-escolares. Então, aquilo que eu falei, a estereognosia, da discriminação, porque às vezes a gente fica só no visual e esquece do corpo. E a gente tem muito isso em transtorno invasivo de desenvolvimento. Meu corpo é o teu. Eu pego a tua mão que é para tu fazer atividade. Né? Eu te puxo que é para tu pegar alguma coisa para mim. Então, eles têm muita dificuldade de propriocepção. E a gente tem que trabalhar muito, gente, com essas crianças. Porque se ele não tiver a posição do corpo no espaço, sempre a sua mão é a dele. Aquela mãozinha dele não funciona. Até para botar num objeto o dedinho, ele não quer. Ele pega a sua mão para você colocar. E a gente precisa desse trabalho. Então, uma das coisas que a gente trabalha muito no transtorno invasivo é a propriocepção. Então, que é aquela coisa de empurrar, puxar, entrar dentro de uma caixa, se enrolar num tapete, ter uma almofada, a gente entrar debaixo da almofada, botar por cima, botar peso, às vezes, eita, eu vou ficar pesada, aí você cai em cima dele. Por quê? Porque isso é importante de ser trabalhado, tá? E dificuldades proprioceptivas apresentam o quê? Falta de coordenação, articulação pobre e dificuldade de usar a pressão adequada para diferentes tipos de tarefas. Então, levantar, empurrar, mover objetos pesados, abraçar, massagem forte com pressão, são atividades que são organizadoras do sistema proprioceptivo. E uma das atividades que a gente trabalha muito, que é até para assim, a gente aumentar o alerta, é a questão do toque profundo. Algumas pessoas conhecem, né? Esse toque profundo, a gente trabalhar, não é passando a mão, que tem criança que não suporta que você passe a mão nela. Mas quando eu faço isso, quando eu pego nela assim, ó, forte, aí ela olha pra mim e a gente consegue fazer alguma atividade. Então são atividades... Vou pegar água aqui, gente. Que a gente utiliza muito com as crianças para a questão da propriocepção. Vocês utilizam aqui toque profundo? Orientam os pais para fazer isso? Que é uma atividade que é importante, porque assim, às vezes você usa na sala, mas é uma atividade que tem que ser feita todos os dias. Por exemplo, vocês já notaram alguma dificuldade nas atividades de sono, higiene, vestuário da criança com transtorno invasivo? Elas têm problema de sono? E o sono está relacionado com o quê? Que às vezes até a gente dá um medicamento, mas ela continua sem dormir. Às vezes ela não sabe o que é dia e o que é noite. Ela dorme durante o dia e quer passar a noite brincando.